Shalom, bom dia, vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Números capítulo 14. Vamos meditar juntos nessa palavra que diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos da espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tomais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, e eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver,
como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por pressa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu sou o Senhor, falei assim, farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviverão. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando até Horma. A palavra de hoje é uma palavra dura, né? É uma palavra que vai falar acerca da murmuração do povo de Israel, que estavam temerosos, estavam preocupados por conta da terra prometida. Ali eles diziam que tinham gigantes, mas era uma terra prometida pelo Senhor, uma terra que emana leite e mel, que emanava leite e mel. E a palavra do Senhor, ela diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir os seus propósitos. Se o Senhor tirou aquele povo do Egito, o Senhor não os deixaria morrer no deserto. O Senhor estava designando eles para a terra prometida, mas eles não creram, eles não confiaram, não depositaram a confiança deles no Senhor. Então, a palavra diz que Deus se irou tremendamente. E Deus falou que os anos que eles ficaram no deserto, os dias que eles ficaram ali, seria representado os anos que viria sobre eles tamanha iniquidade, desaprovação, pela desobediência, pela murmuração. Então, a palavra que eu pego para a minha vida e compartilho com você hoje é que nós devemos confiar no Senhor. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. A palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não voltarão vazias. As palavras do Senhor, as promessas do Senhor permanecem de pé até que se cumpra. É claro que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, eu quero te convidar a ter bom ânimo, a esperar com paciência no Senhor, para que a porta se abra, para que a dificuldade cesse, para que o problema familiar seja normalizado e você tenha paz na sua casa. Eu quero te convidar nessa manhã a acreditar no Senhor, porque as promessas do Senhor, elas irão se cumprir.
Cada palavra que o Senhor proferiu a teu respeito se cumprirá. Creia nas promessas do Senhor, creia na fidelidade do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, não murmure. Sabe, às vezes dá vontade da gente murmurar, a gente fica chateado. Mas toda murmuração, ela traz uma consequência. E trouxe para aquele povo. Aquele povo morreu no deserto. Claro que não morreu de uma hora para outra, mas eles não conseguiram chegar à terra prometida por conta da murmuração. Então, quero te convidar hoje a cessar a murmuração que sai dos teus lábios. E ainda que você chore, ainda que você se abata, a palavra diz que o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, porque aquele que semeia chorando, colherá, levará consigo seus molhos. Não pare de confiar em Deus. Amém? Vamos meditar nessa palavra, vamos fechar a nossa boca, vamos parar de murmurar e confiar mais que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir os seus propósitos. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.